Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do Missão Verbo Podcast. Essa é a Missão Verbo. Eu sou o Padre Cirlei Oliveira e quero já agradecer a você que sempre está conosco, que participou conosco do nosso episódio 12 mais um. E agora nós estamos no 14º episódio para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ser um evangelizador com a gente, com a nossa missão. Como que você vai fazer? Você pega o link desse episódio e você coloca nos seus grupos do WhatsApp, tá bom? Coloca lá esse link, espalhe essa boa notícia, espalhe essa semente e deixe que a graça de Deus vá fazendo maravilhas no coração dessas pessoas. Eu tenho absoluta certeza de que esse episódio, com o testemunho que nós temos hoje, com o convidado que nós temos hoje, vai ser mais do que especial, tá bom? E também agradecer a você que está inscrito no nosso canal. Nós quase estamos chegando lá na nossa meta. Falta muito pouco. E quando nós atingimos a nossa meta de 1.000 inscritos no nosso canal, nós vamos fazer aqui um episódio quase que inteiro de sorteio para você. Tem muitos brindes. Nós temos uma igreja, uma igrejinha, uma capelinha e uma Nossa Senhora que a Tata, a nossa artista lá do Gramadão, Nossa Senhora Aparecida, já lá no primeiro episódio nos deu. E nós temos livros da Ana Lígia Lira falando sobre a aparição, a manifestação de Nossa Senhora lá em Simbres, em Pernambuco. Então tem muita coisa bonita nesse livro. E se você não conhece essa aparição de Nossa Senhora, procure informação porque é maravilhosa. Assim como aconteceu também nos anos 30 ali em Campinas, com as lágrimas de Nossa Senhora, tá bom? A coroa das lágrimas de Nossa Senhora. É claro, são devoções particulares, mas que nos ajudam muito, muito, muito na fé, tá bom? Então você pode evangelizar com a gente, espalhe a semente desta missão, que é a missão do Verbo, a missão de proclamar que Jesus está vivo, está presente no nosso meio e que nós esperamos a manifestação desse Deus que está, tá bom? Quero mandar um grande abraço aos jovens em Agatuba, como eu sempre mando, do podcast Os Santos ou Nada. Essa galera manda muito bem. Então você pode também curtir, tem muitos programas muito bons ali. Então curta com essa galera, o Santos ou Nada podcast. Quero mandar um grande abraço ao Guto Azevedo também, nos vimos outro dia. Abraço, irmão, Deus abençoe muito você. Santo Flow Podcast. Mandar um grande abraço ao Box Studio Itapetininga, Amanda, o Arik, que estão aqui nesse episódio conosco e que é missão com a gente, né? Abre as portas aqui desse estúdio para que a gente possa ficar muito à vontade, gravar o nosso conteúdo e aqui nós somos muito bem acolhidos. Deus abençoe. Quero também mandar um grande abraço no começo desse episódio ao Beni Martins, o homem do Xé, porque ele é o nosso produtor aqui do nosso programa Missão Verbo e também da Dani, que nos ajuda em toda a divulgação, tá bom? Hoje eu quero que você fique conosco, mais ainda, que você sente aí, que você fique tranquilo, tranquila e que você preste muita atenção no testemunho que nós temos desse homem de Deus, desse homem de fé, desse pai de família. Sua esposa está aqui, nós vamos apresentar a esposa dele para vocês. Vocês vão ver só, é uma mulher de Deus também, um pai de família e que é um fundador de uma nova comunidade chamada Nascer de Novo. Hoje nós temos a alegria, e eu tenho em especial uma alegria, de acolher aqui na Missão Verbo um amigo, um irmão e um parceiro de missão. Esteve na nossa comunidade paroquial outro dia, foi um final de semana maravilhoso, um fogo santo, junto com a nossa juventude no sábado, no domingo, junto com a nossa liderança. E olha, agora eu não tenho mais sossego. Depois que a missão Nascer de Novo passou por Nossa Senhora Aparecida, eu não tenho mais sossego. Esses homens de Deus tiraram o sossego do padre. Magda do céu, e agora? O que eu faço? Tenho a grande alegria de acolher aqui hoje Antônio Moreira, meu irmão, meu amigo. Que bom que você veio. Achei que você ia atrasar mais hoje. Aí atrasou só 15 minutos mesmo. Padre Cirlei, boa tarde. Que alegria estar aqui com o senhor e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sabe que nós amamos muito o senhor, em especial eu e a Magda e toda a nossa comunidade, né? Nascer de Novo. Opa, sim, eu sinto isso.
E amamos E mesmo. é verdadeiro. E é uma alegria poder partilhar, né, da minha vida na Missão Verbo. Estou aqui faz tempo já que eu tenho vontade de estar aqui, né? Mas o senhor vai deixando o vinho velho pro Mas é o melhor, final. mas não é o melhor. É o melhor? É o melhor. Então, vinho novo. Assim, o homem de Deus, quanto mais experiente, quanto mais a graça de Deus vai agindo, mais vai ficando melhor. É assim verdade, mesmo, é verdade, né? é verdade. Você sempre foi o Antônio que você é hoje? Olha, a Magda está aqui, viu, padre? Olha, não, padre. Eu experimentei muitas coisas, né, na minha vida, e se eu estou aqui hoje, eu devo muito à Magda, né? Foi a Magda que foi o canal de graça na minha vida, e já a gente estava casado há 12 anos, a Magda resolveu fazer uma experiência num grupo de oração, e essa experiência produziu frutos na minha vida, né? Você sempre foi de família católica ou como que era a sua família? O que você se lembra? De onde que você é? Eu sou natural da cidade de Itaberá, padre. Eu venho de uma família de 20 irmãos. Itaberá, diocese de Itapeva. Itapeva, diocese de Itapeva. Eu nasci praticamente na roça, né? Calma aí, eu não entendi direito. São quantos irmãos? Eu tenho 20 irmãos, padre. 20 irmãos? 20 irmãos. O meu pai, eu sou o 15º filho da primeira esposa do meu pai, da minha mãe. E aí depois que a minha mãe, eu não cheguei a conhecer a minha mãe. Depois que a minha mãe falece, né? Logo que ela me concebeu, assim, as minhas irmãs contam que apareceu um câncer no seio da minha mãe, e aí ela me gerou com esse câncer e foi me gerando e tal, e passado ali 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos, ela faleceu, mas eu não tenho lembrança nenhuma dela. Nada da sua mãe? Nada. Daquilo que as suas irmãs dizem apenas? Só, a única coisa que eu tenho. E eu tenho algumas memórias que eu fui construindo, ouvindo as minhas irmãs falar. Então eu tenho algumas memórias que eu fui construindo, mas que não são reais. A gente tem, segundo a psicologia, a gente tem esse poder de construir histórias, né, que não são, mas assim, que não é que são irreais, mas mediante aquilo que vão contando pra gente, peguei uns flashes ali, peguei uns flashes aqui, e meio que eu construí uma história com a minha mãe. Mas não tenho recordação nenhuma, não. Real nenhuma. Porque parece-me que é necessária essa construção da história para que a gente se situe também, né, Antônio? Porque sem história, o que nós somos? Exatamente. A gente precisa se encontrar. De onde que eu vim, qual é a minha origem, o que eu vivi, né? E isso tanto do lado ruim como das coisas boas também, né? Eu preciso saber. Eu tenho que descobrir de onde eu saí, de que barro eu fui feito. Mesmo que você reconstrua a sua história a partir da visão do outro. Da visão do outro. E às vezes, padre, eu tenho uma história com a minha mãe, que um dia eu perguntei para minha irmã, como que foi o meu nascimento? Eu nasci no dia de Santo Antônio. Santo Antônio estava um dia chuvoso. Todo dia que eu levanto, que eu acordo, que tem uma chuvinha, eu falo, dia de Santo Antônio, dia que eu nasci. E a minha irmã conta que quando a minha mãe percebeu que ela ia morrer, que o câncer ia tirar a vida dela, essa minha irmã me contou, Antônio, ela pediu na hora uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui deitada na cama, colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui e com você aqui no outro braço. Eu até me arrepio quando eu lembro disso. E ela olhava para Nossa Senhora Aparecida e falava assim, mãe, eu sei que eu não vou poder cuidar do Antônio. Eu sei que a minha vida, eu tenho poucos minutos, talvez por misericórdia alguns dias, mas eu sei que eu não vou poder criar ele. E olhou para mim. Mas eu sei que o Antônio será bem cuidado para a senhora. E a minha irmã conta que ela olhou para mim de volta e falou para o Antônio, filho, eu estou te deixando uma mãe. E essa mãe vai cuidar de você muito bem. Passado 30
4 anos, eu fiz o primeiro retiro. Depois a gente vai voltar na conversão. Eu fiz um retiro de cura e libertação e eu estava sentado assim na mesa na hora do jantar e sentou a pregadora que estava nesse retiro bem assim, na minha frente. Eu não tinha crachá, eu tinha chegado um pouco atrasado naquele encontro, não tinha dado tempo de pegar o crachá. E ela não me conhecia, ela nunca tinha visto, e nem eu tinha visto ela. Ela olhou para mim e falou assim: oi, Antônio, tudo bem? Eu levei um choque com aquilo. Como que ela sabia seu nome, né? Entende? Oi, Antônio, tudo bem? E eu olhei e falei: mas como que ela sabe o meu nome? Eu acabei de chegar no encontro. E ela falou assim: Antônio, você sabe por que você não morreu? Por que você não foi para o inferno? Eu falei: meu Deus, que ousadia! E antigamente, padre, a gente tinha muito na igreja essas pessoas ousadas, sim, íntimas de Deus, né? E eu falei assim: por quê? Porque no leito de dor do câncer da tua mãe, ela te consagrou a Nossa Senhora. E um filho dado a Nossa Senhora, ele pode caminhar por caminhos errados, estar com um pé no inferno, mas Nossa Senhora sempre arruma um jeitinho de trazê-lo para o bom caminho, de trazê-lo para Jesus. Ainda mais o pedido de uma mãe para outra mãe. Entende? Nos lembra um pouco também Santa Rita, né, que fez tantos pedidos aí pelos filhos e foi atendida por Deus e com uma coragem de mãe de consagrar os seus filhos a Deus, assim como a sua mãe. A coragem e assim o desejo do coração dela de você ser bem cuidado. Ela sabia que você ia ser bem cuidado pelas suas irmãs, mas ela queria também um cuidado especial do céu, um cuidado especial de Nossa Senhora, porque não há ninguém mais do que Nossa Senhora para cuidar, né? Sem desmerecer. Também foi cuidado pelas minhas irmãs, mas o cuidado de Nossa Senhora é o diferencial na nossa vida. É muito superior. E na nossa geração, padre, nós lembramos que, isso a minha irmã contando, que cada filho que nascia, dos 15, cada filho que nascia, a mãe pegava a Nossa Senhora e já consagrava. Antigamente era assim. Um pessoal de uma fé muito pura, né? Muito, você falou assim uma palavra, mas muito ousada, né? De uma consagração, de uma entrega do filho para Deus. Era uma convicção de que Nossa Senhora pegava, Nossa Sim. Senhora acolhia. Essa era a convicção. E toda noite, segundo os relatos da minha irmã, a mãe ensinou as irmãs, as filhas, a cantarem a Mãezinha do Céu. A Mãezinha do Céu marcou a infância de muitas e muitas gerações. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas ainda, muitas mães, né, que consagram, que logo no nascimento já entregam o filho, né, padre? Mãe. Então a minha vida ela foi marcada. Ela foi marcada por um único ato que eu lembro da minha mãe. Eu não tive a graça, a alegria. Eu teve alguns episódios na minha vida com 15, 16 anos que eu tentei suicídio. Porque eu queria me encontrar com a minha mãe. Então, depois que a minha mãe falece, o meu pai casa com uma mulher, com uma segunda mulher, trouxe essa mulher para dentro da nossa casa. O meu pai era um quase fazendeiro. Meu pai tinha 77 alqueires de terra, tinha muito gado, era rico, um homem muito rico materialmente falando. E essa mulher veio com uma menina. Aí o meu pai teve 2 filhos com ela. Só que depois que a mãe morre, o meu pai se torna um homem, se entrega para o álcool, se torna um homem violento. Foi só depois da morte da sua mãe? Antes ele não... Antes, segundo relatos, o nosso pai era um homem honesto, um homem trabalhador. Com toda certeza tomava aquela cachaçinha, né, como dizia o padre Léo, tomava uma para quando estava frio para esquentar, para almoçar, né, e quando estava quente para, né, não era assim antigamente, tomava com toda certeza, mas não era bêbado, não era alcoólatra. Então depois que a minha mãe morre, o meu pai ele perde a estrutura de ser homem, ele começa a se entregar para o alcoolismo e se torna um homem violento. Tanto que depois que essa mulher entra na vida do nosso pai, a gente apanhava
2, 3 vezes por semana, eu e mais 2 irmãos que também não têm lembrança da nossa mãe, que eram os caçulas. E o parâmetro para o nosso pai parar de bater em nós era se um dos 3 fizesse xixi na roupa. Enquanto não fizesse, ele batia. Continuava apanhando. E aí a atenção do nosso pai, que nós já não tínhamos com a perda da mãe, ela ficou mais rara ainda, porque a atenção daí era para a filha da esposa, da segunda esposa. Aí depois veio mais 2 filhos, aí a coisa ficou muito pior. Então eu lembro que isso eu tenho recordação já. Com 7 anos, mais ou menos 8 anos de idade, eu ia abrir o portão do sítio do nosso pai. Ele chegava de a cavalo da cidade, mas eu olhava para o nosso pai e eu queria ouvir. Oi, filho, tudo bem? Nunca. Se bobeasse, tomava uma arreada. Sem, nunca. Não teve carinho, não teve expressão de afeto nenhum. E eu recordo que e isso foi nítido para mim. A minha primeira crise existencial foi quando eu tinha 8 anos de idade. No fundo assim, da nossa casa, um casarão que a gente tinha lá no sítio Itaberá, passava um rio no fundo. Isso está aqui até hoje a lembrança. Eu sentei assim no pasto, ali perto da casa, e eu olhei para o rio. E eu olhava para o rio, mas como que procurando a minha mãe, procurando uma família. Porque tem alguns irmãos, a minha família é muito fechada, padre. A minha família, ela não se expõe. Tanto que quando eu fui no PHN testemunhar, nossa, eu arrumei briga com uma sobrinha minha. Por que você falou isso, é isso? Porque eu falei, porque eu contei a minha história e tal. Porque a família das nossas gerações, né, eu tenho 56 anos, não gostava de se expor. A renovação carismática nos ensinou muito a dizer da nossa história, seja ela qual for, porque é a nossa história. É a nossa história. E ela é única, e por ser única e ser nossa, ela é muito bonita. Entende? É uma história de superação. Até com os percalços que a gente passa, né? Exatamente. Toma o teu leito e anda. A tua história, o leito é a história, né? E aí eu peguei e fiquei ali procurando a minha família. Porque os meus irmãos falavam assim, olha, nós fomos casando para sair de casa. Fomos casando, fomos saindo de casa, sabe? Porque a gente não queria viver aquilo. Entende? E geralmente quem sofre na família é o caçula. Porque a mulher entra, nós temos aquele trauma, eu já não tenho pai, agora estou perdendo o pai para alguém que a gente não tinha consciência de irmão de sangue. Sim. Né? Eu estou perdendo meu pai. Já perdi minha mãe, agora estou perdendo meu pai. Né? Então, eu fui vivendo isso. E aí as coisas complicaram. Por quê? O meu pai começou a chegar muito bêbado em casa e aí a gente vivia sob aquele jugo de a gente passava a vontade de comer doce, o bolo não era para nós, que ela fazia, era para os filhos. Né? E eu me lembro que eu acredito que 9 anos mais ou menos de idade, o nosso pai chegou muito bêbado e eu tinha um papagaio. O papagaio era o xodó dos meus 2 irmãos e tal. E o nosso pai chegou, ele foi brincar com o papagaio deu uma bicada assim no dedo dele. Ele quase matou o papagaio de tanto chute. Aquilo marcou tanto a minha história que eu olhei para o meu pai e no meu coração eu fiz um voto íntimo. Eu falei assim, eu pensei assim, eu não quero ser homem como meu pai é. A partir daquele dia, Padre Sirlei, começou a despertar no meu coração um desejo de ser mulher. Você estava com quantos anos? Os 9 anos, mais ou menos. 9 para 10 anos. E nessa época vocês não tinham nenhuma participação de missa, de alguma coisa? Não. Não, o senhor perguntou no início, né, se eu venho de uma linha, de uma raiz católica. Éramos católicos. O testemunho da sua mãe diz isso. Exatamente. A minha mãe era uma mulher muito de fé. Tanto que eu tenho fotos da minha mãe com os filhos, com os meus irmãos pequenos, em Aparecida do Norte.
Minha irmã era uma mulher gigante de alta, né? Prima irmã do meu pai. Prima irmã do meu pai. E aí, padre, dentro desse contexto, nós não tínhamos experiência nenhuma com Jesus, a não ser aquela que estava guardada. Aquela semente que a mãe plantou. Que a mãe plantou. Estava ali, entende? Mas assim, a gente não tinha. Não tivemos essa graça, por exemplo, de uma irmã sair de casa, começar a viver a fé. Pelo contrário, as irmãs foram saindo de casa, passou o tempo, foi para igrejas evangélicas, foram para as igrejas, enfim. Mas não tivemos isso, né? Então, ficou muito pior para mim quando eu fiz o voto íntimo. Como que encaminha a sua vida de criança, porque é uma criança de 8 anos, como que encaminha uma vida de uma criança assim, quando faz um voto que talvez a criança ela não tenha consciência, mas aquilo pode determinar o caminho dela depois. Exatamente, porque o voto íntimo, e muitas pessoas que vão assistir, né, que estão assistindo e que vão assistir ainda esse episódio, precisa entender isso, que o voto íntimo é uma maldição interior que nós mesmos lançamos sobre nós. É a pior maldição que existe, padre. Porque quando você escuta uma maldição de pai, uma maldição de mãe, de irmãos, tudo bem. Você tem a opção, eu acolho ou não acolho. Mas no voto íntimo, eu não tenho opção. A única opção eu vou me tornar aquilo que eu pensei. O voto íntimo, eu posso dizer que esse voto íntimo, feito assim, nessas circunstâncias, seja ele qual for, é um pacto que você faz com o diabo? É um pacto que, primeiramente, é um pacto que eu faço comigo mesmo. No voto íntimo existe uma afirmação. Eu afirmo que eu sou aquilo que eu pensei ou aquilo que eu falei. E aí entra a determinação, a sugestão do demônio entra a determinação. Eu determino de que Deus não pode mudar a minha história. Nada pode mudar a minha história. Aí as forças do mal entram. Aí entra. Porque aí eu abri uma porta. Eu estou dizendo que Deus não muda a minha história. Então alguém vai entrar na minha história. E vai fazer com que eu viva a história. Aí eu comecei a ter o quê? Eu comecei a ter repulsa pela imagem do meu pai. Né? Algumas vezes, uma das minhas irmãs me pegou vestindo roupa íntima da minha irmã debaixo da cama. Olha o que causou. Eu não, né? O voto íntimo, o voto secreto, a gente descobriu depois, através da renovação carismática. Mas tantas e tantas pessoas, Antônio, que talvez tenham feito votos parecidos e não tiveram a oportunidade de reverter isso, de conhecer a verdade, para desfazer esse nó da vontade. Quantas pessoas, não? Exatamente. E aí, padre, entra nesse contexto que o senhor trouxe, entra o conformismo. Entende? Eu me conformo com isso. Eu não vou lutar mais. Porque não resolve eu lutar. Né? E aí a gente esquece que nós temos um Deus, que não importa a idade, não importa a profundidade do pecado, da dor que eu entrei, não importa. O que importa é eu dar uma abertura, sabe? É aquele grito que eu dei com 34 anos, padre. Que depois eu descobri que existe na Bíblia. O infeliz gritou e foi ouvido. Para onde esse pacto te levou? Eu tive algumas experiências no homossexualismo, padre, na minha juventude. Sabe? Só que daí, padre, as coisas ficaram piores. Por quê? Porque depois que o meu pai trouxe essa mulher para casa, ele deixou o sítio. E ele foi embora para a cidade. Só que ficou muito pior o meu relacionamento com meu pai. Porque daí chegou, eu não sei se o senhor estava o senhor estava celebrando missa, depois o senhor apareceu no encontro, não sei se o senhor pegou essa parte do meu testemunho. Quando eu fui no PHN, o Tiba e o Pitya falaram assim: Antônio, se você fosse na época de Jesus, seu nome estaria na Bíblia. Porque a tua conversão foi muito profunda. Então, quando nós mudamos para a cidade, o nosso pai, ele andava com um punhal de prata aqui na frente e um revólver atrás. Então, naquele tempo, não tinha banheiros dentro da casa.
Tinha a privada, que era era fora. um poço, construía uma casinha de tábua, né, cobertinha tudo, fazia um forro ali em torno daquele buraco e abria um quadrado. Sim. Você fazia as Eu necessidades ali. peguei ainda esse tempo. Nosso sítio lá na Polengue, nós tínhamos isso ainda. O senhor teve a graça Eu tive a graça de sentar no troninho que a gente chamava de privada, de privada. né? Porque era privado, porque sentava lá e ficava até vendo as coisas acontecerem lá embaixo. Exatamente. Né? E aquilo, o que aconteceu? Um dia o nosso pai chega bêbado da rua e ele deixou cair o punhal. O punhal caiu dentro da fossa. Da fossa. E aquele tempo era como se fosse isso aqui. A fossa estava ali, a casinha, esse caneco, e puxava a casinha para limpar, e o buraco estava lá. Então, aquela fossa onde o nosso pai deixou cair o punhal estava metade cheia de xixi e cocô curtido. Para quem não sabe, fossa geralmente ali, com o xixi e o cocô curtido ali, tem muitos vermes, né, padre? Muitas larvas ali. Até para acontecer todo o processo que precisa acontecer com... Entende? E aí ele chamou os 3 irmãos menores. Quem entrar aí, eu dou um cruzeiro. Só que o nosso pai tinha muito dinheiro. Mas eu e os 2 irmãos menores, eles passavam... a gente passava vontade de comer doce. Entende? E a gente sonhava com aquele doce de triângulo, que vinha aquela faquinha, que vinha aquele soldadinho, aquele doce de sorvete, que vinha o soldadinho aqui. Às vezes uma bola em cima. Entende? Para nós aquilo era tudo. Né? Então eu e a minha irmã, que era a caçula das mulheres, que ficou cuidando de nós. Ela devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos. A gente, nessa época, 10, 11 anos de idade. A nossa comida era macarrão e sardinha. Semana inteira. Se eu chegar na casa de alguém e tiver macarrão e sardinha no almoço. E aí eu peguei e eu falei, eu entro. E eu entrei naquela fossa, padre. Eu entrei, e nisso meu pai saiu de lá, eu entrei, bateu aqui no meu peito. Eu entrei naquela fossa, comecei a procurar o punhal com o dedão dos pés. Até que eu encontrei, mas eu tinha que fazer isso. As larvas subiam, eu tinha que ir tirando do meu corpo, às vezes chegava aqui, eu tinha que ir empurrando, sabe? Porque uma criança não tem noção do perigo. O pai mandou, o pai ofereceu, entende? E para a criança, pai é Deus, é a imagem de Deus, não é assim? Aí eu entrei, até que eu encontrei o punhal com o dedo dos pés. Só que eu não consegui fazer isso com os pés. Eu tentei, até trouxe um pouco, só que eu tive que inclinar. Quando eu inclinei, padre, eu senti que essa parte aqui encostou. E aí quando eu gritei meu pai, entreguei o punhal para meu pai pegou o punhal e foi lavar o punhal. Eu fiquei dentro da fossa. Então aquele dia eu entendi que a minha vida para o meu pai valia muito menos que um punhal. Então, a partir daquele dia, eu comecei a odiar o meu pai de uma maneira muito profunda. Porque talvez no seu coração de criança, o que você valesse para o seu pai é aquilo que estava na fossa. Entende? A loucura. Às vezes, é assim, a gente às vezes se escandaliza com tantos pecados que pai comete, que mãe comete. E hoje eu entendo, padre, que as pessoas que não têm experiência com Deus, elas são capazes de fazer qualquer coisa errada, né? E aí eu quando chego aos 14 anos, 15 anos de idade, aquela sujeira que estava, né, no exterior do meu corpo, ela foi para o meu coração. Aí eu sonhei no silêncio do meu coração durante 20 anos em matar o meu pai. E conversava, pedia benção, mas eu não tinha figura de pai. Você desejou isso? Desejei isso. E aí, nessa fase de 8 para 12, 13 anos, eu tive 6 abusos, eu sofri 6 tentativas de abuso sexual. Por parte de quem? Eu não posso revelar, padre.
Entende? Não posso porque vai me comprometer. São pessoas que ainda estão... Sim. São vivos ou têm os seus familiares. Exatamente. Entende? Mas sofri. Porque existe 2 tipos de abuso sexual. Aquele abuso que nós chamamos abuso psicológico, um abuso emocional, que a pessoa toca em você com malícia, ela tenta fazer. E com o abuso consumado, que existe a penetração, né? Então o meu foi a tentativa, que machucou demais o meu emocional, padre. Machucou, feriu demais. E aí fui crescendo com isso. Com 14 anos vim embora para a cidade de Itapeva, onde eu experimentei o primeiro cigarro de maconha. Mas aos 12 anos já tinha tido um coma alcoólico, um início de coma alcoólico. Sem ninguém saber, eu quase morri por esse coma alcoólico. E foi crescendo. Aí comecei a experimentar a bebida de uma maneira muito profunda. Sabe, cigarro, eu fumava 3 carteiras de cigarro. Mas ali na cidade você morava com quem? Eu morei em 7 casas diferentes, padre. Eu morei na cidade num sítio que pertencia à cidade de Itaquarituba, mais próximo ainda de Itaberá, com a minha irmã. Fiquei um tempo com ela, mas apanhei muito, viu, padre, dessa irmã. Aí o meu irmão falou, volta embora. Aí eu voltei embora para casa do meu pai. Só que daí o meu pai, eu já estava com uns 12, 13 anos, o meu pai já estava casado com uma outra mulher. A terceira esposa. A terceira esposa. Que o meu pai estava com 58 anos de idade e meu pai casou com ela. Ela tinha mais por volta de 18 anos. E teve mais 4 filhos com ela. 21 filhos. E aí eu volto para Itaberá. Depois eu fui morar na casa dessa irmã que tinha casado a caçula. Depois fui morar com a irmã em Itapeva. De Itapeva fui morar com uma conhecida em Itaberá. De Itaberá eu vou para Taquarituba de novo. De Taquarituba eu volto para Itaberá. Eu fiquei jogado. Quem passa em tanta casa assim, na verdade não mora. Na verdade Entende? não tem lugar, né? Eu nunca tive. E outra, eu tive referência de pai, não tive. Referência de mãe, eu não tive. Referência de esposo e de esposa também eu não tive. Porque era muita briga. Entende? Era muita bebedeira, era muita jogatina. Então, e aí quando eu completo ali uns 18 anos, mais ou menos, eu conheço a Magda. A Magda estava com 14 anos. 14 anos. E começamos a namorar. Aí, passados uns 2 anos, mais ou menos, eu não sou muito bom de data, né? A Magda fica grávida. A Magda é uma família que tem os seus problemas, mas é uma família maravilhosa. A mãe muito amorosa, o pai tinha problemas com álcool, né? Gente da roça, mas era um pai também amoroso. Mas nesta época que você conhece ela, você ainda estava com aquele pensamento, com aquele voto? Como que aconteceu isso? Porque o voto não tinha sido desfeito ainda. Não, mas ficou adormecido. Ele ficou adormecido. Só que eu, na ânsia de buscar a alegria, de buscar a felicidade, de ser alguém, de ser descoberto, eu comecei a preencher daí o meu coração com droga, com álcool, com bebida, muito briguento. Entende? Eu fui preenchendo isso. Preenchendo, que depois que eu não quis mais essa vida de querer ser mulher, de querer ser isso, ficou no passado. Mas nessa época, por exemplo, que você buscava todo esse preenchimento, você teve relação com outras mulheres ou não? Eu nunca fui de sair assim com mulheres, padre. Eu nunca fui, sabe? Aquele voto, então, foi muito forte. Entende? Muito forte. Eu nunca fui. Eu sempre fui... Eu era muito... Eu chegava nos lugares e eu tinha uma necessidade de ser visto. Eu tinha uma necessidade. Eu precisava que alguém me visse. Eu tinha que ser o mais bagunceiro, o mais idiota. Eu tinha que ser o cara. Porque a minha família não me viu, então alguém tem que me ver. Entende? E onde que a Magda encontra você? Em que circunstância que acontece isso? Eu fui... Porque você está lá.
Eu estava em Itaberá. Você está lá na gandaia da vida, querendo ser visto e tudo mais. Como que alguém de família, né, mas como que alguém de família pode encontrar em você assim, se apaixonar com um traste? Então, nessa época eu tinha muita amizade com o Geraldão, que é irmão da Magda. E jogava truco, jogava futebol junto e tal. E aí teve um aniversário da filha do Geraldão. E aí veio a família inteira. E eu estava nesse aniversário. A Magda apareceu. Eu me recordo que a Magda estava ali. Quando eu bati o olho nela, eu falei, eu já vi essa menina. Eu já vi essa menina. E eu tinha visto ela. Eu trabalhava junto de uma perua, né, com meu irmão, com uma empresa em Itaberá. E eu passei num ponto na fazenda onde a Magda morava e ela estava no ponto. E eu nunca esqueci, ela estava. Antigamente as mulheres tomavam banho para ir na escola e uma parte do cabelo vinha aqui, molhado. Então estava tudo molhado a blusa dela. E o meu sobrinho se apaixonou por ela, à primeira vista dentro da perua. Eu disse, nossa, olha que menina bonita e tal, tal, tal. Alguém na perua falou, é irmão do Geraldão. E todo mundo conhecia o Geraldão. Aí passou um tempinho, fomos nesse aniversário, eu falei, eu conheço essa menina. O Valdir, meu sobrinho, estava no aniversário. Falou assim, Antônio, arruma ela para mim. Eu falei, pode deixar comigo. E nisso a irmã da Magda, ela enfermeira, precisava ir dar uma vacina numa paciente e precisava de carona. Quando ela gritou lá, quem pode me levar? Eu falei, na hora, sou eu. E ela chamou a Magda para ir. Deu oportunidade. E chamou a Magda para ir. Espertão, hein, Magda? E quando ela entrou na casa para dar a vacina, a injeção, eu pedi a Magda em namoro. Eu falei, o meu sobrinho quer namorar com você, mas eu me apaixonei primeiro e tal. Sei que passou mais ou menos ali uns 15 dias, ela falou, vou pensar. Nesses 15 dias ia ter uma festa numa comunidade imaculada, acho que é Imaculada da Conceição, Itaberá, num bairro Itaberá. E eu peguei e o cara apaixonado, querendo namorar, né? Então o coração, né? Eu tinha um Fusca, eu tinha acabado de receber a herança por parte da minha mãe, eu tinha muito dinheiro, né? E imagine, eu bonitão e com Fusca. Aí não tem quem resista, né, pai? Com Fusca eu até posso acreditar. Com Fusca eu vou acreditar em você. Sei que eu passei na casa da Magda, aquele dia no meu Fusca coube 7 pessoas. Todo mundo entrou na comunidade Imaculada da Conceição e eu fiquei com ela. A gente deu o primeiro beijo lá, começamos a namorar, foi ali. Que bonito isso. Foi ali e aí começamos a namorar. Eu ia buscar a Magda quase todos os dias na escola, sempre com charge na mão, sempre com chocolate e tal. Até que aconteceu que a gente teve a primeira relação sexual e na primeira relação sexual engravidou. A família dela é de igreja, participava, como que era? A mãe da Magda era muita fé. A mãe da Magda tinha muita fé. Essas mães benditas, não? Só que caiu o mundo da Magda, padre. Porque com quanto? 14, 16? 16 anos. 16 anos. Como que ela ia contar para a mãe dela? Uma família, era o xodó, era a caçula, era a xodó dos irmãos. Como? Aí arrumou um jeito e nós temos 3 filhos, eu com a Magda. E todas as gravidezes da Magda. A Magda estava no meio da rua do quarteirão, a barriga já estava fazendo a curva. Era um barrigão, não tinha como esconder aquilo. Então, quando chegou nos 3 meses, eu peguei e falei assim para a Magda, vamos abortar. A Maiara, que hoje está com 34 anos de idade. Vamos abortar. A Magda concordou. Vamos abortar e eu falei, eu vou no médico. Cheguei no médico. E a Magda foi no Pai João, no ocultismo. E eu cheguei lá no consultório e a secretária me conhecia. Falou assim, Antônio, o que você deseja aqui num médico, num ginecologista? O que você quer aqui? Aqui não é o teu lugar. Falei, então, eu quero ver com o médico para a gente fazer o aborto na criança que a Magda está esperando. Ela conhecia a família da Magda. Ela falou, Antônio, se você não sair daqui agora, eu vou chamar a polícia para você. Eu saí. E nisso a Magda tinha ido lá no Pai João.
o pai João tinha receitado para ela uma garrafada. Não, o pai João era O pai de santo. o pai de santo lá de Itaberá. E falou para ela, falou assim, olha, essa noite você vai chegar na tua casa, você vai acender essa vela de tal cor e vai oferecer para tal entidade. A Magda chega na casa e fala assim, olha, acende a vela, quando ela vai pregar, ela testemunha isso. Só que na mesma hora que ela acendeu a vela pro trem, ela lembrou. Ela pegou uma vela branca, uma vela normal e acendeu. Essa é para Nossa Senhora. E aí ela disse, quando ela acendeu, tomara que eu não amanheça grávida amanhã. Tomou. Você chegou a tomar, né, a garrafada, né, Magna? Tomou a garrafada e tal. Outro dia de manhã, a vela do demônio estava apagada e a vela da Nossa Senhora estava acesa. E mais grávida do que nunca. Nossa Senhora atravessando a vida de vocês de novo. De novo. Então, assim, e aí houve todo o processo né, depois que a Maiara nasce, eu perdi, aí a gente foi embora para Salto, né, e tal, e aí aí me afundei mais ainda no alcoolismo, muito mais na drogadição, porque daí a cocaína entrou, porque daí eu conheci pessoas, comecei a fazer parte de um grupinho, formação de quadrilha, aquelas coisas erradas e tal. Sei que as drogas me roubaram 12 anos da infância da Maiara e 7 anos da infância do Joaquim. E eu bebia demais, padre. O senhor tem uma ideia? Eu ganhava muito bem. Você era o seu pai. Eu era o meu pai. Aquela figura que você detestou, aquela figura que fez você fazer um voto íntimo, você estava repetindo na sua vida tudo aquilo, não, cara? O que eu mais odiava no meu pai, eu reproduzi. E com mais força, porque o meu pai não usou drogas. Ele bebia, né? É uma droga, mas né? Tudo bem. Sim. E eu me tornei muito briguento. Muito briguento demais. A Magda a gente em festa, ela podia ter certeza que saía briga. E aí, dentro desse contexto, padre, eu ganhava tipo 3 vezes mais do que a Magda ganhava, porque a Magda tinha que trabalhar para sustentar, porque o que você ganhava também não era era suficiente, só né, bebida. Tom? Era só bebida. Eu jogava, para o senhor ter uma ideia, eu jogava de 30 a 40 fichas de bilhar quase todo dia. Era muita bebedeira. Até quando chegou 12 anos de idade, a Maiara, e muito traficante entrando e saindo de casa, a Magda um dia acordou. A Magda percebeu que os meus amigos estavam de olho na nossa filha Maiara. Com 12 anos. Com 12 anos. Ela percebeu. E aí, dentro desse contexto, a Magda já estava recebendo uns convites para ir ao grupo de oração, que dava mais ou menos 200 metros da nossa casa. O coordenador morava em frente, assim, a nossa calçada, e ele chamava, porque ele queria pegar alguém da família, porque ele queria acabar com aquilo na frente da casa dele. Ele queria a nossa salvação. E até que um dia a Magda não teve mais desculpas. Teve que ir. Quando a Magda falou que ia, na quinta-feira, deu o horário dele ir no grupo de oração, ele bateu na porta, a Magda abriu a porta e ele já estava dentro de casa. Porque existia essa ousadia nos carismáticos, né? Você não precisava nem chamar para sentar, que já sentava. Ele não estava muito preocupado em ouvir não, ele não estava muito preocupado com a imagem dele, ele estava preocupado com a salvação. Com a salvação. E aí a Magda foi naquele grupo de oração e uma coisa interessante, padre, estava tendo um seminário de vida, que era muito comum naquela época, e o pregador era o padre Eduardo Dougherty, e aquela igreja, mais ou menos 200, 300 pessoas, e diz que ele aponta aquela mãozona dele, aquele dedão. Gigante, né? Um gigante, aponta o dedo e na direção da Magda. Um homem gigante em todos os sentidos, né? Em todos. Homem de fé. Foi ele que trouxe a renovação para cá, né? Um homem de fé, ele para nós é uma referência, né? E apontou o dedo, a Magda até que me abaixou, esse homem está falando comigo. Parece que está falando comigo.
E é assim, né? Quando nós estamos no retiro, parece que é para nós, mas não parece. É para nós. Pode ter Carapuça pessoas... vai lá no pé, né? E aí diz que ele olha para Magda e fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Atos 16, 31. E a Magda creu. Ela chegou em casa, as músicas que ela gostava, sempre músicas boas, MPB e tal, ela tirou tudo. Aquele tempo, tem anjos voando nesse lugar, quero mergulhar nas profundezas, né? Do padre Marcelo Rossi. E começou, a minha casa, ela começou já sendo, eu não vou dizer invadida, mas ela começou a ser impregnada por essa espiritualidade. Aí a Magda começava a deixar uns versículos bíblicos escritos na geladeira. Começou música nova, deu um presente para mim de uma camiseta que eu nunca tinha lido, mas estava escrito aqui: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e atrás sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E eu bebia, eu me drogava com aquela camisa. Você com aquela camisa do Espírito Santo lá nesses lugares. E estava abençoada, mas eu nunca tinha lido, eu não tinha noção daquilo. Mas essa investida espiritual da sua esposa, essa luz que começou a entrar onde havia uma escuridão e que estava entrando na sua casa através de você, não o incomodou? Padre, eu não tinha medo de ninguém. Há pouco tempo atrás que eu falei para a Magda, eu comecei a ter medo da Magda. Porque a Magda é bem mais baixinha do que eu. A Magda fala... Ao final desse episódio, vocês fiquem aqui. Quero saber da sua história. A sua história é maravilhosa, porque é sua história, ela é única. Pode ter acontecido tudo isso também na sua vida, como aconteceu na vida de Antônio. Deus pode ter mudado a sua vida. E se não mudou ainda, creia você. Deus pode mudar você, a sua casa. E no final desse episódio nós vamos mostrar a carinha da Magda, porque ela está aqui no estúdio. Ela vai se mostrar para nós. E aí, o que aconteceu? No meu passado, já na juventude, eu tinha tido uma experiência no ocultismo. Eu ajudava a fazer descarrego, despacho, eu comia farofa. Antônio do céu, onde você pisou tanto, meu irmão? Cada frase aqui fico pensando, mas eu não sabia, não conhecia isso do Antônio. É uma coisa assim. Uma vez eu estava pregando e um padre pediu: fala da tua história. Eu comecei a falar. O padre falou assim, chegou uma hora que ele cutucou um filho espiritual. Pare. Meu Deus, ele não deixou nada para nós, ele fez tudo. Né? E aí o meu irmão falou: ele ainda não fala tudo. Né? Então você meteu a sua vida não apenas numa privada de estrume humano, mas você meteu a sua vida em muitos outros estrumes, né? Padre, a minha vida foi complicada. Foi uma vida estrumada. Por quê? O senhor imagine a consequência que o senhor tomar a bebida com uma entidade já revelada. O senhor comer uma farofa junto com uma entidade já revelada. Aí já é o pacto. O senhor entende? Só que olha o poder da consagração de Nossa Senhora, padre. Eu comia, bebia, conversava com a entidade. Eles gostavam muito de mim, porque até eu tenho certeza, o demônio percebe que nós temos virtudes. O demônio percebe quem vai causar danos a ele. Quem vai frustrar os planos dele na vida de pessoas. Ele sabe disso. É por isso que nós somos atacados. Né? Eu comia, bebia no mesmo copo, no mesmo litro. Mas quando eu voltei para Jesus, eu não tive manifestação. Eu não tive surto. Eu não entendi aquilo. É que a libertação foi muito grande. Né? Foi, mas a consagração lá no leito de dor da minha mãe... É o que valeu. É o que valeu. Foi como um manto que Nossa Senhora colocou, e que tudo aquilo que você buscou, parece-me que, assim, de certa maneira, não foi muito mais profundo na sua alma, na sua vida, no seu coração, por conta dessa proteção. Dessa proteção, que eu não tinha consciência, mas estava lá. Lindo isso. Entende? Ou a proteção. Eu acolhi muitos jovens com dependência química dentro da nossa comunidade, que nós nem citamos ainda, né, padre?
E não vamos citar agora, né? Talvez mais num outro programa. Né? Não, nós temos uma continuidade desse programa aqui. Esse episódio é o primeiro. Nós vamos gravar um outro episódio falando da comunidade. Você precisa conhecer a comunidade Nascer de Novo, gente do céu. E nós acolhemos um menino, ele tinha 13 anos. Esse menino, o apelido desse menino era Jacó, mas mergulhado no crack. E Jacó significa trapaceiro. Aí o nome dele era Israel. Eu falei, a partir de hoje você não vai permitir que ninguém te chame de Jacó. E peguei um escapulário e coloquei no pescoço dele. Escapulário Nossa Senhora do Carmo. Passado um tempo, ele voltou para as drogas, a mãe levou ele num terreiro de candomblé. Quando baixou o santo, manifestou, que a mãe apresentou, o demônio falou, eu não posso fazer nada com ele. Escapulário. Ele está protegido. Olha como que nós precisamos voltar a entregar, a confiar a Nossa Senhora. É a ela. E os sinais disso, né? Os sinais visíveis como disso. Um escapulário também. Entende? Usado, né? É como aqui, né? Sim. É como o sinal da nossa comunidade, né? É o sacramental, o valor do sacramental. Né? E aí, padre, dentro desse contexto, eu tive uma experiência muito profunda com o mal. E aí eu pego, de repente, uma mulher que vai em um grupo de oração, que volta tirando as roupas que já não servia mais para uma cristã, que já renunciando ao cigarro que fumava pouquinho, mas fumava, tirando as músicas, limpando a casa, cantando música de Deus, lavando a minha roupa, cantando música de Deus, passando roupa, cantando música de Deus, e quando colocava as refeições em cima da mesa, pegava um líquido lá que eu achava que era veneno, que ela queria me matar. Ia lá com o líquido, lá que era água, e fazia o sinal da cruz, colocando água benta na comida. E eu falava, come primeiro. Entende? Que Satanás que aguenta um negócio desse? É porque ela votou com uma decisão decidida. Eu decido pela minha salvação e decido pela salvação da minha casa. Então tudo tem que começar por mim. Por alguém. Porque às vezes, sabe, Antônio, as pessoas até vão para os encontros, mas ela acha que a mudança tem que começar pela pessoa. Por aquela pessoa, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha. A salvação que entra na nossa casa, ela começa a partir da minha decisão. A partir do momento que eu tomo essa decisão decidida e permito a graça de Deus e faço a minha parte de excluir da minha vida tudo aquilo que é obstáculo. A decisão começa por uma pessoa. E a partir daquela pessoa decidida, a graça de Deus entra. Entende? E causou, às vezes as pessoas falam assim, fica anos caminhando na igreja, eu estou desistindo, eu vou desistir, estou desanimado, porque lá em casa ninguém percebe. As pessoas estão de olho. Sim. Estão de olho, as pessoas estão percebendo, sabe? E nós cometemos um erro na nossa fé, na busca de Deus, de falhar alguns encontros. Não, hoje não vou. De trocar alguns encontros por coisas secundárias, sabe? Não. A gente tem que olhar para a vida dos santos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Uma determinada decisão. Acabou. É uma decisão. Eu escolho por tudo, Santa Teresinha. E a Magda diz assim que ela não sentiu arrepio, que ela não repousou, não, simplesmente ela bateu no peito e falou, eu creio. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Aí, qual que era a parte dela? Viver o que o grupo de oração propunha para ela. Vigílias, adoração, formações, participação de retiro, e mergulhou. Porque a Magda, espiritualmente, a Magda foi muito experiente. Ela foi muito inteligente. Porque a tendência e a principal estratégia do demônio é fazer a esposa olhar no erro do esposo. É para a mãe olhar no erro, no pecado do filho. Né? Ela tirou os olhos. Ela olhou a graça. Entende? Ela fitou o olho na graça. Ela fitou o olho naquela profecia e não tirou aquilo de perto dela. Entende? E aquele foi o segredo. Que passou-se 9 meses. Para nascer o novo Antônio?
Nasceu de novo. Como que foi? Entrei no banheiro da minha casa, eu tinha feito uma cirurgia no umbigo, retirado uma hérnia, e o peso do meu passado, infância, que eu não tive, adolescência, que eu não tive, juventude, que eu não tive. Sim. Entrei no banheiro e eu fiz um voto íntimo de novo. Só que dessa vez foi um voto íntimo misturado. Misturado, foi um voto íntimo muito louco. Eu falei assim, em pensamento, olhando no espelho. Eu gritei em silêncio. Eu falei, Jesus, se o Senhor existe, como a Magda prega, como ela canta, como ela deixa aí uns versículos aí espalhados para casa, o Senhor tem que entrar na minha vida. Porque se o Senhor não entrar, eu vou me matar daqui 7 dias. Teve um padre que falou assim para mim, Antônio, foi a provocação que Deus estava esperando. E aí eu peguei e fiz aquele voto e decidido, padre, eu vou me matar. Que eu já tinha tentado no passado. E eu não aguentava olhar mais para a minha história, porque daí eu recordei dentro do banheiro, naqueles dias, com os pontos aqui ainda, eu recordei de tudo que eu tinha vivido. Mas recordei sem Deus. Eu olhei para a minha história, eu olhei e encontrei a minha história. Porque qual que é o segredo? Quando você olha para a tua história e você encontra só a tua história, você se mata, você desiste, você para de lutar, você para de acreditar. Agora, quando você olha na tua história e vê Jesus entre a tua história e você, Jesus entrou no meio, muda tudo. Só que eu olhei para a minha história. E eu olhei para o Jesus que a Magda acreditava. Se o Senhor existe como ela, porque você não acreditava. Eu não acreditava. E aí foi a fé que transbordou. Aí eu peguei, eu saí daquele banheiro, chorei naquele banheiro, limpei os meus olhos. Quando eu saí do banheiro, a Magda estava com um papel em branco, falou bem, amor, não existia mais no nosso casamento. Antônio, você quer fazer uma experiência de oração? O trato, eu estava brigado com Deus, eu odiava padre. Eu falei, olha, eu não vou nesse inferno, você sabe disso. Andando bem curvado, ela pegou, fechou, ficou quieta, ficou em silêncio. Quando eu virei o corpo, eu escutei Deus pela primeira vez. Você pediu a minha ajuda. Você pediu minha ajuda. Tá, imediata. E você pediu no banheiro, abriu a porta, Deus estava respondendo ali. Eu quero te ajudar. Na hora que eu ouvi essa voz interior, eu voltei na hora. Onde vai ser essa experiência de oração? Eu fui na cidade de Itu. Só que tinha que levar a Bíblia. Tem que levar um caderno, tem que levar terço. E eu tinha ganho uma Bíblia da minha cunhada, a irmã da Magda, fazia 6 meses que a irmã estava desesperada também, querendo reconstruir a minha vida com a Magda, mudar. E eu peguei aquela Bíblia, coloquei na bolsa, escondi na bolsa, no fundo da bolsa, que eu não queria que ninguém visse eu saindo de casa com a Bíblia na mão. Coloquei o terço no bolso e tal, e fui. Fui naquela experiência. Bastou-se 5 minutos, padre, que estava no Ministério de Música uma irmã, uma negrona, que só dava para ver os dentes quando abria a boca, mas quando abria a boca o céu vinha ao encontro da gente. Ela olhou para mim e falou, não tenha medo de Deus. 120 pessoas, mas era para mim. Apontou o dedo e eu abaixei, literalmente eu abaixei. O seu Mário, que tinha me levado, ele marcou. Ele ficou comigo, falando, vai que esse rapaz desista, vai que ele saia daqui. Eu com os pontos aqui. Ela olhou para mim e eu abaixei, ela falou, não tenha medo de Deus. Eu falei, eu estou ferrado, essa mulher me viu e ela lê pensamento ainda. Ela falou, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos. Eu não conhecia a Bíblia, padre. Nem o versículo, Atos 1:8 eu lembrava. Que eu usava, daquele bêbado, da sua camiseta. Que era da minha camiseta. Mas naquela hora, eu em pé, eu senti que o meu coração dobrou. O senhor sabe aquela experiência que o senhor tem com Deus de uma vida completamente destruída, que naquele momento o senhor descobre que alguém ama, que alguém esteve ao teu lado
por toda a vida, mas que você nunca se abriu para perceber, para sentir. Eu comecei ali, sabe, eu falei, é para mim, é comigo, eu dobro os meus joelhos, mas tudo em pensamento. E de repente, aquela mulher levanta os braços, eu levantei só um. Fecha os olhos, eu fechei só um. Quando eu percebi que está todo mundo entregue, eu peguei e levantei os dois. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fechei os dois. Eu senti que a mão tocou. Eu senti que a mão de Deus tocou em mim. A primeira visão que eu tive da minha mãe. Eu tive uma imagem da minha mãe e eu chorava demais porque naquele momento eu estava sendo curado da minha infância. Aí eu tive ali um encontro ali. Aí eu tive uma visão da minha família, dos meus irmãos. De repente veio meu pai à minha frente. Aí veio meu pai, eu consegui perdoar o meu pai, eu abraçava o meu pai naquela visão. E de repente foi a pessoa mais difícil que foi para perdoar, padre. Foi eu. Porque aí eu senti que Jesus mostrou eu para mim mesmo. A tua vida não é esse fracasso. Aí eu olhei, destruí 12 anos da minha família, destruí 34 anos da minha história. Né? O demônio entrou, começou a me acusar, me culpar. Naquela hora eu senti que Jesus me abraçou. Aí no sábado à noite, foi a loucura da minha vida. Porque antigamente entrava uma mulher vestida de Nossa Senhora para fazer dinâmica, para abraçar. E entrou uma mulher. E todo mundo olhava para trás e eu não olhei. Eu estava no fundo da igreja. No sábado à noite eu já estava no meio da igreja. E era por lição minha. Eu falei, seu Mário, eu não quero ficar aqui, eu quero ir lá mais na frente. O seu Mário foi comigo. Todo mundo olhando, seu Mário, você não vai olhar para trás? Eu falei, por quê? Eu falei, porque a nossa mãe está aí. Eu olhei para ele e falei, minha mãe morreu há 34 anos. Eu falei, não, é a mãe de Deus. Quando eu virei para trás, eu vi aquela mulher vestida de azul e branco. E eu olhei e ela abraçava ali as pessoas, mas ficava 2, 3 segundos, passava. E eu pensava no meu coração, a hora que ela chegar em mim, e eu não vou soltar mais. Quando ela chegou em mim, eu no meio daquele salão, eu abracei e ela foi me empurrar. E eu falei, não, a senhora não pode sair daqui. A senhora não pode sair daqui. E aquela mulher, uma mulher de Deus, sabe? A mulher de Deus que estava ali, era do Ministério de Cura. Não, ela tentou, eu falei, não, eu preciso abraçar o resto. Eu falei, não, porque são 34 anos de saudade da senhora. E fiquei, padre, chorei. Quando eu vou sair da experiência de oração domingo, eu pergunto para Jesus, como que eu vou conseguir dizer não para tudo que eu vivi? Ouvi Jesus de novo. Eu ouvi nitidamente. Abra a palavra. Em Atos 1:8. O versículo da camiseta. Nossa, caramba. Aí peguei, abri. Eu falei, fazem 9 meses que eu uso essa veste. Eu nunca tinha percebido isso, entende? Vou pegar aqui. Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Aquilo mexeu demais comigo, sabe, padre? Mexeu demais comigo, que eu voltei para minha casa e bati no peito e eu falei assim, eu sou sua testemunha, Jesus. Cheguei em casa, a Magda sentada na calçada, naquele domingo, com 2 intercessoras aqui. Eu percebi que algumas senhoras do oração estavam com um terço na mão, andando e voltando na outra calçada, tipo fazendo um cerco de Jericó para minha mudança. Eu cheguei para a Magda e eu pedi perdão para a Magda. Falou, hoje está chegando um novo homem que vai te amar, te respeitar enquanto viver. Ela olhou para mim, depois de muitos e muitos anos, que bom, bem. E aí a minha filha Maiara, meu filho Joaquim, viu eu pedindo perdão para a mãe. Sondando lá na porta. Aí eu entrei para dentro de casa, a Maiara com o joelho dobrado, o Joaquim com o joelho dobrado na cama. Também pedi perdão para os dois, a Maiara me abraçou.
falou assim nos meus ouvidos, como que bom, pai, que o senhor voltou para casa, porque eu tinha medo de perder o senhor para as drogas, para a polícia, para a cadeia, para o cemitério, sabe? E eu falei, obrigado pelo abraço. Aí foi o primeiro abraço. Aliás, o segundo abraço. O primeiro foi da mãe, mas o segundo abraço de família que eu recebi, aquele abraço que cura a tua afetividade machucada, ferida, sabe? Aquele dia eu descobri que eu tinha valor, que eu era alguém. Depois de 34 anos, numa experiência de oração que já duram, pela graça de Deus, 22 anos. Ali mudou. E aí a Magda, que sofria comigo no mundo, a Magda começou a sofrer comigo na igreja. Por quê? Antigamente, e até hoje, para você fazer parte de uma reunião de serviço da renovação carismática, você tem que passar por formação. Férias de oração. Exatamente. Seminário de vida, de dons. Intercessão. Aí eu peguei na segunda-feira, no domingo, eu falei assim, eu sou servo de Jesus. Peguei a minha Bíblia, a Magda pegou as duas crianças, foi para a equipe de serviço. Quando ela foi dobrar a esquina, olhou para trás. Eu estava no meio da rua com o caderno, com a Bíblia, a caneta e com o terço. Onde que você vai? Eu falei, eu vou junto com você. Mas você não pode ir. Lá é uma reunião de servo. Eu falei, eu sou servo. Ontem Jesus falou que eu sou servo dele. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha dele. E quando eu chego, padre, lá o grupo de oração se chamava Nossa Senhora do Cenáculo. É por isso que eu não perco sinais de Deus, padre. As pessoas são muito... as pessoas andam de qualquer jeito, escutam as coisas de qualquer jeito. Eu não perco oportunidade. Quando eu estou indo, a Magda à frente ou um pouco atrás, né? A Magda passando... Né? Falei, o que o povo vão pensar? Né? Antigamente, não sei hoje, antigamente tinha os donos do grupo de oração, né? Que não era Jesus. E aí eu peguei e quando eu entro na igreja, eu morava na vila há 12 anos. Estava escrito no muro, a Madre, era uma igreja da Madre. A Madre tinha construído aquela igreja, Nossa Senhora do Cenáculo. Estava escrito, casa de oração para todos os povos. Um versículo que está no livro do profeta Isaías. Eu olhei para aquela escrita e bati no peito. Eu vou ser um homem de oração, Jesus. Quando eu entro dentro da igreja, que eu olho, eu percebi que o coordenador era um jovem, ele olhou para uma pessoa e eu ouvi praticamente. Quem é aquele magrelo que está com a Magda? Aí a mulher falou, é esposo dela, que se converteu ontem. Sei que daí fizeram uma meia-lua diante do sacrário e cada servo rezava uma Ave Maria. Padre, que sufoco. Quando chegou a minha vez de rezar Ave Maria, eu errei a Ave Maria. Chegou na outra vez, errei de novo. A outra vez, errei de novo. Quando chegou a quarta vez, a Magda me cutucou e eu rezo, fica quieto. Entende? E aí, quando eu entro na igreja, eu olho no quadro do Papa João Paulo II. Tem um quadro dele que está com o relógio na mão e embaixo escrito, é hora de evangelizar. Eu bati mais uma vez. Eu vou, Jesus. Entende? Então, a loucura, o Deus teve muita pressa comigo, porque com 1 ano e meio depois, eu já era vice-coordenador do Ministério de Cura da cidade. 3 anos e meio depois, eu era coordenador diocesano do Ministério de Cura. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Caramba, rápido também esse nosso episódio. Chega a um fim, gente do céu. O que eu posso fazer? Como que é a sua história novamente, gente? Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Hoje é o tempo da graça de Deus na sua vida. Eu tenho absoluta certeza disso. Não importa quanto tempo você esteja longe. Não importa quanto tempo a sua esposa, o seu filho... Não importa. Importa que você hoje tome posse da graça de Deus. Tome posse da palavra de Deus e diga, essa luta é comigo. Então deixa comigo. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho no chão, eu vou para a missa, eu vou rezar o rosário e vou entregar todos os dias o esposo, esposa, filhos e filhas, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Todos nós seremos testemunhas.
Irmão, obrigado. Deus abençoe. Nós não terminamos aqui, né? Na próxima semana, nós temos a segunda parte deste nosso episódio, né? Terminamos aqui, voltamos para a semana que vem, porque tem muita coisa ainda que nós precisamos saber da vida do Antônio, tem os primeiros passos da sua conversão e tem uma nova comunidade, né, que serve a nossa diocese. A comunidade Nascer de Novo está na nossa diocese. Outro dia passou pela nossa comunidade paroquial Nossa Senhora Aparecida e eu brinquei, mas é verdade, me tirou o sossego. Mas que bom que me tirou o sossego. Há um campo enorme, há uma messe enorme que está aí. Então eu gostaria que você ficasse conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pegue aí, a produção vai colocar aí a rede social da comunidade Nascer de Novo. Se você, até vou falar aqui, se você tem algum problema nesse sentido, pode entrar em contato com a comunidade. A comunidade é serva de Deus, está lá. E eu gostaria que a Magda viesse aqui, ficasse aqui, ó, ao lado do Antônio, que eu gostaria que ele orasse por essas pessoas que estão nos assistindo nesse episódio. E já agradecendo você. Deus abençoe muito. Obrigado por estar aqui. Passou muito rápido, né, gente do céu? Já mais uma hora que nós estamos aqui, mas nós voltaremos na próxima semana. Eu espero que você também esteja aqui. Então, Antônio, obrigado. Que você poderia falar e rezar por essas pessoas que estão conosco nesse episódio. Eu queria deixar uma última mensagem. Nós não podemos deixar de acreditar que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa vida. E é muito maior do que os nossos olhos e os nossos ouvidos possam ouvir e enxergar. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Padre Cirlei. O Senhor sabe que, repito, né, o quanto nós amamos o Senhor, né? E eu peço a Deus, ao bom Deus, o Deus da misericórdia, que alcance a tua vida, alcance a tua história, alcance a tua família, que pelo poder e a força do sangue de Jesus que jorrou do alto da cruz, possa ajudar você a quebrar, a renunciar todo o voto íntimo negativo que você fez da tua vida, da tua família, da tua história. A tua história tem jeito, a tua vida tem jeito, seja na dimensão que for, seja na área emocional, os transtornos que você está vivendo, depressão, pânico, toque, transtorno de humor, se você é bipolar, Deus pode mudar a tua história e Ele vai mudar a tua história. Não desista de buscá-lo. Pode ser na dimensão física, a doença que você possa estar enfrentando, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Permaneça, busque a Deus. Olha, se aproxime dos sacramentos. Os sacramentos é fonte de salvação para nós. E também na dimensão espiritual. Se você teve alguma decepção com padres, até com bispos, com pessoas, com lideranças da igreja, sabe? Peça a graça a Deus de você perdoar, como eu perdoei o meu pai, que eu vou contar também no próximo episódio. Peça a graça e tire os olhos daquilo que não acrescenta nada na tua vida. Que o bom Deus, eu peço que nessa bênção, Padre, que o Senhor cele essa oração, cada pedido, cada necessidade, cada realidade. A bênção da igreja tem o poder de quebrar todas as maldições da nossa vida. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e serei minhas testemunhas em Salto, na Diocese de Itapetininga, no Gramadão, em Angatuba e até os confins do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe você.